Deus odeia o pecado. Ele se entristece quando seus filhos cometem pecados. Um dos pecados que mais entristece a Deus é o pecado da idolatria. Antes de continuarmos nesse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Em Êxodo, capítulo 32, o povo de Israel fez um bezerro de ouro como seu ídolo e todos passaram a comer, beber, folgar e cometer atos imorais diante do novo Deus. As pessoas que fazem e adoram ídolos recebem de Deus o castigo eterno. O humanismo é o ídolo de alguns incrédulos que alegam que o Deus da Bíblia não existe. Confiam demais na inteligência humana e em sua própria capacidade. Mas todo destino final só pode ser a condenação. Até os filhos de Deus, os crentes, podem ter ídolos. Para nós crentes, o pecado da cobiça é idolatria. Se amarmos algo mais do que amamos a Deus, isso se deve à nossa cobiça e idolatria. Substituímos a Deus. Não apenas coisas materiais são nossos ídolos. Em alguns casos, o ídolo pode ser o marido, a esposa ou até mesmo os filhos. Em outros casos, pode ser o nosso amor, a fama e a honra à sociedade. Mas a ira de Deus se acende quando ele vê idolatria. Ele já nos revelou claramente pelo primeiro e segundo mandamentos que não devemos adorar ídolos. Aqueles que adoram ídolos são os que permitiram que o seu amor a Deus desmoronasse. Ama você algo ou alguém mais do que ama a Deus? Você não deve perder um segundo mais. Você deve voltar-se para Deus e começar a reedificar seu altar ao verdadeiro Deus, de forma que você adore somente ao Senhor. Isto só lhe será possível pela plenitude do Espírito Santo. Outro pecado é o de adultério e imoralidade sexual. Esses pecados também entristecem seriamente a Deus. Mais de 24 mil homens de Israel foram mortos por sentença divina em um só dia, quando pecaram sexualmente com mulheres moabitas, enquanto Israel estava acampado em Sitim. Ora, os que morreram daquela praga foram 24 mil, Números 25, verso 9. A Bíblia ensina que os filhos de Deus que cometem adultério receberão o julgamento duro e implacável de Deus. Nem nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. 1 Coríntios 10, verso 8. O corpo do crente foi comprado pelo sangue de Jesus, de modo que ele se torna o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e por isso nós nos tornamos filhos de Deus e membros do corpo de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que todos os outros pecados são fora do corpo, mas o pecado sexual é um pecado contra o nosso próprio corpo. Portanto, cometer esse pecado significa desprezar o Espírito Santo de Deus, que habita no crente, desafiar sua santidade e profanar seu santo templo, o que destrói a pessoa. O pecado sexual não apenas corta o relacionamento da pessoa com Deus, mas também destrói sua vida. Sua autoestima e consciência ficam danificadas e seu próprio corpo se torna enfermiço. Não somente isso, o pecado sexual causa grandes prejuízos à família e à sociedade aos quais o indivíduo pertence. A causa da maioria dos casamentos desfeitos hoje são os atos imorais de maridos e esposas que quebram a comunhão conjugal. A palavra de Deus predisse que o pecado sexual será como um presságio do final dos tempos, varrerá a terra, e as práticas sexuais corruptas de hoje comprovam-no claramente.
A forte tendência de hoje é a de as pessoas profanarem seus corpos pelos pecados sexuais. Por isso, devemos vigiar e orar o tempo todo. Outro pecado que devemos evitar é o de provar o Senhor Deus. O povo de Israel provou o Senhor Deus em relação à comida. Eles contenderam com Deus, reclamaram que eles o haviam liberto do Egito apenas para fazê-los morrer de fome no deserto. Deus enviou maná e cordonizes para que comessem, mas castigou aqueles que o provaram. Não obstante o castigo, os israelitas continuaram provando a Deus e por isso foram continuamente condenados. O mesmo se aplica hoje. Se nos achegarmos a Deus sem crer nele totalmente, mas apenas para ser curado ou receber paz e fazer uma concessão mental de que ele é o Salvador ou para receber bênçãos materiais, isso é provar a Deus. As pessoas que têm esse tipo de atitude não adoram a Deus como deveriam. Estão apenas tentando usá-lo como meio de satisfazer seus próprios interesses e necessidades. Deus falou que não se agradará de nós se voltarmos atrás. A verdadeira fé é confiar em Deus nas horas de tentação e ainda louvá-lo nas sombras escuras de nossa vida, sem fazer concessão ao pecado. Portanto, nas horas de dificuldade, devemos louvar o nosso Pai Celestial mais ainda. Dar-lhe graças pela obra que está fazendo em nossas vidas e jamais prová-lo. Outro pecado que entristece a Deus é o pecado de ressentimento e murmuração. Não podemos crescer espiritualmente se alimentarmos ressentimento. Se o marido se ressente da esposa e esta do marido, o amor entre eles logo desaparecerá. Se os filhos se ressentirem dos pais, o relacionamento se tornará tenso e o cuidado e amor dos pais esfriarão. O ressentimento quebra a união entre os cônjuges, cria distância entre pais e filhos e causa uma ruptura nas amizades. Visto que o povo de Israel murmurou contra Deus, o Senhor fê-lo perambular pelo deserto. Todos os homens de mais de 20 anos, exceto Josué e Calebe, morreram no deserto e não puderam alcançar a terra prometida que manava leite e mel. Miriam, irmã de Moisés, foi punida com lepra por ter falado contra Moisés. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Números 12, verso 10. O pecado de murmuração neutraliza as bênçãos de leite e mel que recebemos do Senhor. E impele-nos a uma experiência tipo deserto, na qual perdemos a presença de Deus. Quando as dificuldades da vida e situações horríveis se abatem sobre nós, devemos ainda assim dar graças ao Senhor por sua bondade, em vez de ressentir-nos ou queixar-nos da situação. Claro que isso não é nada fácil, mas quando louvamos o nosso Pai Celestial e damos-lhe graça, até nas experiências sombrias da vida, vemos sua poderosa demonstração de milagres, mais do que poderíamos esperar. A palavra de Deus não é um conjunto de leis e tampouco um jugo pesado. A palavra de Deus é nosso alimento cotidiano e nossa fonte de vida vitoriosa. Portanto, se estamos cometendo os pecados de idolatria, imoralidade sexual ou murmuração contra Deus, devemos permitir que a palavra de Deus se torne um espelho que reflita nossa verdadeira condição e arrepender-nos em seguida. Edifiquemos de novo um altar puro e santo de adoração, do qual nosso Pai Celestial se agrade. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.